Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, sou o Alexandre Shed. Hoje eu venho trazendo a informação desse nosso trabalho, que é a Semana da Ansiedade. Então, um tema de filosofia e terapia conjunto. Vamos dar ênfase, então, a essa grande realidade que é manifestada na nossa vida moderna. Então, a ansiedade hoje vai ser tratada entre a filosofia e a condição que muitas pessoas não se dão conta de que a ansiedade é um estado de permanência de uma condição atual de manifestar o ritmo acelerado que a vida nos traz. Então, a ansiedade hoje é uma doença do século. Atinge crianças, jovens, adultos, velhos, pessoas de vários níveis sociais e intelectuais também, capaz de abrir e romper barreiras entre o transtorno grave de condição, a deflagrar bombas em vários aspectos da nossa vida social, familiar, trabalho, laboral, nos estudos. Então, ela permeia esse nível que ainda nem conseguimos imaginar, né? Por ser uma doença, né, que se mantém dentro dessa condição, dentro desse padrão frenético da nossa vida moderna, no nosso mundo caótico. É uma concorrência contra nós mesmos, né? Porque à medida que eu começo a avançar essa ideia da perda do emprego, da perda do tempo, da perda da minha saúde, da perda até da minha consciência em torno de mim, a gente só via isso, então, em tratados ou de filosofia, ou de psicologia, ou de terapias, né? Então, hoje, a ansiedade é um deflagrador de transtornos, de sequelas, né? E é um tema muito, muito importante, que a gente não para pensar como ele se manifesta e como ele é em nós. Como a ansiedade nos atinge? O que ela nos move? Existem aspectos positivos e negativos na ansiedade? Hoje, a minha perspectiva e iniciativa é trazer respostas e começar com a filosofia e a prática terapêutica em colocar nosso tema na direção do conhecimento que nos auto-sabotamos. E ainda, não nos favorecemos da grande sabedoria galgada em nossa essência. Então, quando eu entendo que eu preciso ser mais sábio, que eu preciso colocar a minha essência em primeiro lugar, colocar o meu pensamento, a minha emoção, eu começo a entender que a ansiedade é uma doença comportamental. Então, a ansiedade é uma causa geradora por fatores que se alinham e podem favorecer o quê? Consciências ou comprometimentos desses componentes cognitivos que vêm desse ato de eu pensar, desse componente como comportamento e o nosso comportamento como componente psicológico também. Então, vamos entender e alinhar algumas formas de entender se somos ansiosos e passamos muito tempo nesse estado de permanência, de condição, de atuação, de manifestar ação em um ritmo acelerado. Então, a ansiedade é caracterizada pelo descontrole do tempo, do ritmo, da forma ou do pensamento acelerado,
do que nos traz medo e fobias que geram padrões que se interconectam no ser, ou na minha ação, na minha forma nominal de colocar e manifestar consciência, né? Então, eu posso até alinhar o lado positivo da ansiedade quando ela não é um transtorno associativo a dependências psíquicas, psicológicas. Então, a gente olha o lado positivo da ansiedade, que é esse estado comportamental de alerta para uma situação de perigo, né? Que ela me atenta ou intervém a uma associação dessa experiência que se manifesta nessa repetida consciência, empiricamente, lógico, nessa experiência coletiva do homem no meio social e na sua característica de intervenção a fatores e riscos de perigo, né? Pode vir pessoalmente ou do coletivo ou do grupo. Essa reação que requer uma capacidade maior de entender a ansiedade como um princípio de ação, de adrenalina e vigor para a execução, onde precisamos ser muito dinâmicos, né? A gente precisa de uma explosão energética. A ansiedade se junta a uma ação de projeção para atuação de resultados melhores. Então, convém frisar que a ansiedade nem sempre é patológica, pois é uma emoção comum, como o medo, como o receio, como a ira, como a felicidade. Então, a ansiedade desempenha uma função essencial associativa à sobrevivência. Num estado de ansiedade, são incrementadas as faculdades perceptivas perante a necessidade fisiológica que o nosso organismo tem em incrementar o nível de qualquer elemento que, numa determinada altura, ou numa determinada condição, ou numa forma, se encontra baixo o nosso nível de ansiedade, ou desse controle que a gente tem psicoquímico ou fisicoquímico metabólico, que movimenta uma função de adrenalina e cortisol. Então, perante tais situações, o organismo põe em funcionamento o sistema dopaminérgico, o que o ajuda a resolver problemas ou perigos do dia a dia. A gente olhava essa condição da ansiedade como um sistema deflagrador de ação quando os homens se reuniam em clãs ou se mantinham atentos ao perigo dos predadores, da vida difícil, dentro da natureza, dentro dos grupos. Então, isso era até necessário, era um estado positivo. Então, eu olhando isso tudo, eu venho aí alinhando essa parte positiva da grande ansiedade como uma ação positiva. Eu tenho aqui a condição do alinhamento filosófico como terapêutico nessa iniciativa de mostrar o quê? Que o pensamento controlado, moderado, desse afeto e das emoções, nos faz buscar a forma pensamento melhor de investida de entender esse mecanismo funcional na mudança da perspectiva de como eu analiso o meu ato
ou a minha própria capacidade de pensar sobre eu mesmo. O que eu faço da minha vida, de como eu penso, como eu ajo, sinto, me entendo como um ser afetivo e emocional. Quando eu entendo que, por maior que seja a condição crescente dessa realidade, eu também consigo entender, nesse âmbito do estado de pensar, como eu observo a mim mesmo nesse ato. Se eu sou ansioso ou não, na perspectiva e na projeção das ações que eu remeto à minha condição de pensar, à minha condição de agir e à minha condição de sentir. Então, a gente olha esse cotidiano, então também entendemos que dentro desse cotidiano da nossa vida, né, que é um aspecto que agora precisa ser salutar. Saber que existe um ramo do conhecimento humano, da minha autoconsciência, da minha alta condição de me organizar, que não é o único que vai capacitar o conceito do afeto e do homem e nem das emoções. Então, eu tenho também a filosofia como um aliado a me fazer pensar melhor, de entender o que os filósofos falavam, o que as pessoas discutem e alinham sobre esse fato de pensar e entender essa realidade. Então, eu começo a entender sobre a mim mesmo, esse ato de pensar, entender melhor a si mesmo como forma de tranquilidade, como crença em si, que é eustateia, né? Que vem desse termo de tranquilidade, e eutimia, que é a crença em mim, ou a crença em si mesmo, tá? Então, eu começo a entender o que os filósofos queriam falar quando Spinoza se refere à essência do homem é o desejo, o apetite. A mente e o corpo são um só. Né? Ele vem aí trazer essa ideia do homem e o conceito do afeto na perspectiva do corpo e da mente, sendo uma única coisa só, né? Sendo um corpo em forma de ação, né? Então eu olho também o que Parmênides de Geleia fala no seu célebre princípio da existência, que é o ser, né? Então ele começa a entender que o universo é o homem. Se eu sou homem, por que eu tenho que ser ansioso? Por que eu tenho que ser menos? Por que eu não posso ser melhor para mim mesmo? Então, essa nossa atitude de ansiedade é buscar essa essência que hoje a gente olha com essa quarentena, a dificuldade das pessoas estarem consigo mesmo. Então, eu ao entender isso, não é que as pessoas querem sair para fora, não querem estar fora de casa, não é isso. É porque, na verdade, eles não querem ficar com eles mesmos. Então, eu falei isso na nossa primeira etapa da nossa live multidisciplinar, que vem aí com a ideia e com a necessidade da gente trabalhar, na verdade, a segunda parte dessa live, que é o trabalho multidisciplinar, Semana da Ansiedade, lançamento do programa e cursos online. A gente vai ter essa live, essa segunda live, no dia 29/4, 2 horas. Estou esperando a todos aí
no canal que a gente que postou o primeiro vídeo, que vai cair no Facebook, que vai cair nas redes sociais. Então, vem, participe, vem praticar e participar conosco. É muito bacana, né? Então, estou esperando vocês aí nessa ação. E a gente também tem a campanha da Mesa Solidária. Essa doação, essa arrecadação de alimentos não perecíveis e máscaras, que é um programa de ajuda que a gente está montando aí junto com os outros terapeutas, graças a Deus, o projeto Ajuda Coletiva do Tiago Ezequiel, que a gente está aí fazendo o merchandising, está aí na tela, para ajudar as pessoas a participarem, a doarem. Ah, mas eu não sou de Petrópolis, eu não sou da região serrana. Não tem problema. Liga para ele, vê como é que pode fazer, ele está aceitando, está ajudando mais de 30 famílias. Então, vem aí participar com a gente também nessa ação aí de utilidade pública, de fraternidade e de auxílio ao próximo, né? Então, a gente olha isso aí nessa condição, nessa questão, que é esse nosso trabalho, que vai ser executado também, de novo, no dia 29/4. Né? Então, vamos lá, vamos participar, vamos fazer, vamos acontecer, que é muito bacana a participação de todos. Voltando ao nosso tema, né? Eu tenho aí vários outros pensamentos que eu vou postar para que a gente coloque em alinho essa nossa realidade. E também vem aí a agradecer a todos os terapeutas que estão participando do nosso trabalho, da nossa live, a Cristina Carlos, a Luciana Menezes, a Tamires Ferreira, ao Tiago Ezequiel, a Silvia Amália também. Então, somos aí nessa prática do bem, nessa prática dessa responsabilidade do ato de ser melhor e também de ser menos ansioso, né? Então, essa prática aí vem aí a acrescentar e clarear a nossa realidade nesse aspecto fundamental do ser. Então, fico muito grato pela participação de todos, pela condição. Então, se você não pode ir lá para fora, vá para dentro de si mesmo. Esse foi um pensamento que eu lancei na última live nossa. Então, eu venho aí com pensamentos também que Sartre fala que o homem tem de se inventar todos os dias, né? Nietzsche também fala um negócio muito bacana, que a essência da felicidade é não ter medo, né? Porque a gente olha a ansiedade, a gente olha essa realidade como uma fobia, como um medo, como um transtorno, quando é uma coisa perniciosa à saúde psíquica e à saúde social do ser. A gente tem o Walter Benjamin também, um professor, que ele fala: ser feliz significa poder tomar consciência de si mesmo, sem susto. Porque, na verdade, a gente não faz a nossa avaliação interior. A gente nunca está alinhando essa realidade como uma essência do ser. A gente olha condições que nos favorecem ou nos dificultam nessa realidade de ser ou de olhar a nossa consciência como um todo, né? Então, Sartre vem com outro pensamento muito importante. A ansiedade, ela vem de quê? De um transtorno comportamental ou social também. O que importa não é o que fazem com o homem, mas o que ele faz do que fizeram dele. Então, Sartre vem aí trazendo essa importância que vem o ser humano vivenciar
e eu trago aí um pensamento muito bacana de Albert Einstein, que o ser vivencia a si mesmo os pensamentos como algo separado do resto do universo, numa espécie de ilusão de óptica da sua consciência. E essa ilusão é uma espécie de prisão que restringe aos nossos desejos pessoais, conceitos e ao afeto por pessoas mais próximas. Né? Infelizmente, a gente ainda consegue fazer com que a ansiedade moderna atrapalhe toda a nossa realidade como ser no universo, com as pessoas, no meio social e conosco mesmo, né? Então, eu trago aí esse pensamento de Seneca, que infelizmente é o espírito ansioso pelo futuro. Então, o ansioso, ele vive nesse pensamento, nessa condição e nessa performance do futuro. E tem um pensamento que eu falei na nossa live, de Lao Tzu, que se você está deprimido, você está vivendo no passado. Se você está ansioso, está vivendo no futuro. Se você está em paz, você está vivendo no momento presente. Olha que bacana. Quando eu deixo de ser ansioso, olho esse mecanismo atemporal dessa realidade da minha própria forma de pensamento. Tem aqui, William Shakespeare brinca, e ele faz assim: se Deus não fez tudo num só dia, o que me faz pensar que eu possa? Então, ele vem aqui perguntar se você não tem um tempo para si mesmo, para você pensar nessa sua realidade e não ser tão ansioso de querer resolver tudo agora, né? Ou não resolver e só ficar pensando. Então, a gente olha muito dessas reflexões filosóficas, são questões fundamentadas no que a gente acha, nesse atismo, nessa prática que deflagra nossas melhores forças, né? Então, em se manter no futuro, projetando nossos pensamentos e emoções em um campo muito propício à investida de transtornos decorrentes dessa manifestação de ansiedade, que é estar se projetando para o futuro. Então, hoje a nossa preocupação é essa dualidade desse atismo, né? Que de repente não defino talvez, que nunca vai acontecer, né? Porque o meu pensamento fica ali absorvendo, tentando manter essa subjetividade de alcançar a própria objetividade de uma reação da minha forma de pensamento, fica ali parado. Então, essa ação é um reconhecimento entre ação e manifestação, né? Então, fundamenta-se e essa obrigatoriedade de aceitar o componente psicológico, o componente comportamental e o componente de ação. Então, a gente precisa, nessa característica, a incapacidade humana, nessa conduta parcial da ansiedade e de estresse também moderno, né? Que a gente tem um certo comodismo de se viver mais na projeção dos pensamentos e muito pouco na ação. Então, a consciência é uma realidade, é uma forma de manter essa conduta ou manifesta ou inerte. Se eu mantenho a minha conduta estagnada, a não fazer esse retorno, né, à minha própria consciência, à minha própria maneira de pensar e sentir,
eu, inevitavelmente, pelo estresse moderno, pela vida caótica, pelo movimento de todo esse universo, a gente vai olhar e vai entender que vamos ser direcionados para a ansiedade, inevitavelmente. Então, o meu adendo hoje é entender que eu não posso parar o tempo pensando no que vai acontecer, mas eu posso fazer acontecer quando eu coloco em ação. Então, eu começo a perguntar e me indagar qual o verdadeiro sentido da ansiedade no meu conceito de tempo, de ser, da vida e do sentido que eu levo para a minha vida. Então, quais seriam e são as questões que se levantam quando pensamos nessa questão fundamental? Será que a potência da vontade exercida por Nietzsche é a grande perspectiva de vida em manifestar uma escolha melhor, a escolha certa, a escolha de quê? De uma forma melhor de viver, de ser feliz, de ter prazer? Qual o verdadeiro sentido que dou ao meu ato de escolha? O que eu escolho como atitude para dar sentido a esse sentido da vida, do ser, do tempo? Então, tudo isso flui a um determinismo ontológico da própria capacidade essencial pela frequência de que somos vítimas desse atismo, como deflagrador de quê? Da hora que a gente estrutura ou positivismo ou negativismo, nesse pessimismo, nessa ação existencialista. Mas hoje, a nossa humana é dora do pessimismo estrutural, nesse existencialismo crescente da própria capacidade do homem, dessa própria descrença notória da capacidade nominal do ser. Então, pensar nos leva a ir muito mais além de nossa massa monopolizada, monitorada por essa fábrica de intenções que a mídia, que as comunicações, que a televisão, que as redes sociais produzem. Somos manipulados frequentemente no mercado, em interesses, em tendências. Então, a gente precisa entender todo esse processo melhor de pensar. Isso pode ser, mais para frente, um grande problema, um grande bloqueio que a gente vai presenciar em futuras e próximas gerações. O conflito do pensar ou reaprender a pensar sem achismo, sem ansiedade e com manifestação da ação e criação. Hoje, com todo esse movimento, ainda olha um monte de parasita social da própria forma consumo de teleguiados e manipulados por informações saturadas. Então eu vou perguntar, cadê a euceia, a minha tranquilidade, a eutimia, que é a minha crença em si mesmo? Então, como o pensamento estoico sobre como fluir melhor e na forma dessa vida, nessa questão que vivenciamos, vivemos, muito preocupado com acontecimentos e fatores externos a nós mesmos. Isso vivenciamos, vivemos, né? Atualmente, com a pandemia, com o coronavírus.
com inflação, com essa auxílio aí emergencial, que de emergencial não tem nada também, né? Isso estamos vivenciando agora. Então, como eu posso me colocar sem não ter ansiedade, sem não ter preocupação com essa capacidade de fluir, com coragem de viver essa vida, sem preocupações, sem estresse, que não dependa do outro, né? Porque precisamos entender o que a gente faz com que aquilo que os outros fazem conosco. Sartre acabou de falar isso aí em cima, né? Não fui eu. Então, eu fui dentro dessa ataraxia, né? Que é a função de uma cidade, né? Dentro da visão estoica, nos remete a entender que podemos nos manter em um estado de imperturbabilidade da alma, né? Que eu tenho essa tranquilidade, essa serenidade, essa paz no meu estado de espírito, nesse estado de alma, né? Onde quem vive nesse momento é dominado por um êxtase de aceitação da vida e de como estamos presos a determinados padrões que a sociedade emite dentro desse estado que temos, esse estado de espírito. Com consequência, a nossa essência, né? Precisamos levar isso sem prejudicar os outros. Isso é tranquilidade, isso é paz, que gera felicidade em mim e por mim. É um estado administrado e desenvolvido por si, em si, né? Como um estado mental, uma ação melhor de controle da minha mente, das minhas emoções, dos meus sentimentos, das minhas ações, né? Como forças luminais, que se manifestam de acordo com as coisas que me façam bem, que me deem prazer, sem prejudicar o outro novamente. Não me preocupo com as coisas que não tenho como gerenciar, porque isso também me traz ansiedade. Não é a minha responsabilidade. Então, eu não posso ficar ansioso para o que vai acontecer ou o que vai se promover. Então, eu busco entender como melhor viver comigo sem ansiedade, ou o desconforto de tentar controlar aquilo que eu não posso. Que hoje em dia, a gente nega a própria capacidade de pensar. Fluímos contra a grande forma de pensar que indica que o homem é a essência de tudo que existe. Esse axioma foi pregado na Grécia há mais de 3.000 anos atrás. Nessa Grécia antiga, o grande pensador Parmenides de Eleia, que indica ainda em seu célebre pensamento, seu entender, que o princípio da existência é o ser. Mas acho que ele ficaria muito triste, né? Onde ele dita essa condição, que é a própria medida, o homem é a própria medida do universo, que hoje a gente não é a nossa própria medida de ser. Hoje eu vejo o homem mais próximo ao caos do que da própria capacidade de si mesmo, como grande salvador em si e de si. Está deixando de lado seus dons, poderes, habilidades inerentes às suas potências para ouvir, ou tratar, ou escutar, ou seguir conselhos, ideias que não vão levar a nenhum lugar. Então, hoje, o nosso relato de consciência de vida
É nessa atmosfera dessa sentença de comando um desejo pela qual o homem busque mais o amor como construção de si mesmo, de uma consciência de atitude do bem, que seja do bem pensar, do bem agir, do bem sentir, nessa sua própria forma de crescer, de evoluir, de progredir ou transcender. Que isso seria uma outra aula para a gente discutir sobre esses temas e o que cada um dita como consciência. Então, precisamos sim existir como uma construção de uma consciência de atitude, que ainda existe espaço nessa parte nominal que carregamos como ser, tão perdida e longe da sua própria força de ascender, de transcender no que tem de melhor. Então, coloque o amor em prática, o amor a si mesmo, seja menos ansioso. Quem não viu a primeira live vai ver que o Tiago Ezequiel teve uma crise de ansiedade e foi parar no pronto-socorro. Olha que perigo nesse período de pandemia, né? Porque ele ficou ansioso, porque ele está afadado ao estresse, porque está chegando o seu limite da máquina, do homem, sua ferramenta metabólica, sua ferramenta como corpo. A gente precisa aprender a se amar, ter essa habilidade de pensar para nós e por nós, né? Então, esse é a minha expectativa de fluir dentro dessa condição, dessa expansão, desse movimento, dessa condição, né? Então, esse relato é um relato desse pensador moderno que busca nesta retrospectiva de vários filósofos colocar e observar a nossa própria incapacidade do homem atual de positivar o que ainda temos de mais nobre, além do bem e do mal, brincando com Nietzsche, o que lhe forma sua capacidade de pensar sobre o pensamento, sobre essa potência de vontade, sobre essa realidade de consciência verdadeira, que é a nossa fonte tão promissora de se viver sem ansiedade, nesse nobre fato que é o verdadeiro ato de amor, aquele que nos faz pensar um pensamento que pensamos naquilo que pensamos ser. Então, a incapacidade crescente de se projetar em viver no futuro, estimulada pela convicção de controle, que tudo tem que sair do seu jeito, ou por excesso de fobia ou medo, né? Cria uma força de inércia, tanto na forma pensamento objetiva, quanto na manifestação da ação em relação ao objeto e sujeito, num movimento ritmado e frenético do caos, instalado pela ansiedade, pelo estresse moderno. E com isso, a experiência, o empirismo do amor perde para o atismo, como pensamento puro de elevada condição do homem. Então, eu vou perguntar, o que o homem moderno está afadado? Se ele perder a si mesmo e, porventura, perder a sua capacidade de amar, de pensar, acho que nem mesmo as palavras cognitivas de meu amigo Zaratustra para tentar fazer
a ponte salvadora do super-homem, porque dessa sentença se torna necessário a aquisição mesmo de um super-homem dotado, tão nobre quanto a tentativa nietzschiana de demonstrar a luz aos cegos em sua máxima potência de vontade, assertiva na escolha do que lhe é melhor. Então, se descobrires aquilo que gosta, aquilo que queres, nunca retroceda. Né? Assim falava Zaratustra. Então, continuamos e vamos pensar em filosofar. Por que não? A grande questão está em que forma buscamos as nossas escolhas. Prazer, como as satisfazemos ou como projetamos nossa satisfação. O que temos como escolha. Nosso tema de proposta filosófica é pensar numa vida melhor, uma sentença de comando de consciência e uma proposta de melhoria do ser. Consciência e atitude. Sempre. Começa na forma que vamos gerenciar o nosso amor. Nessa consciência máxima de uma sabedoria ativa, no pensamento que pensa sem limite, de se expandir e fluir. Então, esse é o meu trabalho, meu pensamento, que eu venho aqui trazer nessa condição por Alexandre Chedd, nessa troca de ideia que a gente fez agora à tarde. Agradecendo e lembrando da nossa doação, que faz parte aí do nosso trabalho e da nossa condição futura de trabalho aí desenvolvido na nossa segunda live, nesse segundo espaço e nesse nosso segundo trabalho. Então vai ser no dia 29/4, 2 horas. Estou esperando vocês para continuarmos a finalizar a segunda etapa da nossa live Semana da Ansiedade. Não esquecendo, por favor, de colocar aí a nossa campanha da Mesa Solidária, doação e arrecadação de alimentos e máscaras para o programa de ajuda ao projeto Ajuda Coletiva, do Tiago Ezequiel, no telefone 24 98813 6187. Então, repetindo o telefone do Tiago, do projeto Ajuda Coletiva 24 988 13 6187. Vamos ficando por aqui. Uma boa tarde a todos. Namastê, somos um.